Capítulo 12. Mesmo se me persuadir, não vai me convencer. Aristófanes. Michael sentiu uma mudança em Angel depois daquela noite, mas não foi uma mudança que o deixou feliz. Ela se fechou e ficou distante. As manchas roxas haviam sumido. As costelas haviam sarado, mas ela ainda agia como se estivesse ferida. Não o deixava se aproximar. Recuperou o peso que havia perdido depois da surra terrível que levara de McGowan e ficou forte fisicamente. Mas Michael sentia que havia nela uma vulnerabilidade mais profunda. Deu-lhe trabalho para fazer, para ter um propósito na vida, e a palidez do bordel e da cabana desapareceu. Mesmo assim, seus olhos não tinham vida. A maioria dos homens se satisfaria em ter uma esposa tão maleável e trabalhadora. Michael não. Não tinha se casado para ter uma escrava. Queria uma mulher que fizesse parte de sua vida, parte dele mesmo. Toda noite era uma provação. Ele se deitava ao lado dela e ficava respirando seu perfume até ficar tonto. Ela deixava bem claro que ele podia usar seu corpo quando e como quisesse. Olhava para ele todas as noites quando tirava a roupa. A pergunta nos olhos dela fazia a boca de Michael secar. Mas ele não entregava os pontos. Esperava, rezando para o coração dela amolecer. Os pesadelos dela continuaram. Muitas vezes acordava tremendo, com o corpo molhado de suor, mas não deixava que ele encostasse nela. Só depois que voltava a dormir, ele podia abraçá-la e aninhá-la. Nesse momento, ela relaxava e ele sabia que lá no fundo ela reconhecia que estava a salvo com ele. Não era muito gratificante quando as necessidades naturais do corpo dele se manifestavam com mais força cada vez que ficava mais tempo com ela. Imaginava que faziam amor como estava escrito nos Cânticos de Salomão. Quase podia sentir os braços dela lhe envolvendo e o gosto de seus beijos de mel. Então saía daquele sonho acordado e ficava mais frustrado e desolado do que nunca. Ele podia tê-la agora se quisesse. Ela aceitaria. Mostraria todo o seu conhecimento do assunto. E ele saberia que, enquanto depositava todas as esperanças nela, ela estava contando as vigas do teto, ou pensando nas tarefas do dia seguinte, ou qualquer outra coisa que a afastasse dele e de pensar nele. Não olharia em seus olhos e pouco se importaria de saber que ele morria de amor por ela. A lembrança estava gravada na mente de Michael. Angel sentado ao pé da cama no palácio, balançando o pé para frente e para trás, como um pêndulo. Agora seria a mesma coisa se ele se entregasse ao desejo físico. Seria Angel, não Mara, só esperando que ele terminasse para poder relegá-la ao esquecimento, como todos os outros homens que usaram seu corpo. Meu Deus! O que eu faço? Vou enlouquecer! O Senhor espera demais de mim. Ou será que sou eu que espero demais dela? A resposta era sempre a mesma. Espere. Mais do que qualquer outra coisa, Michael era consumido pela necessidade de ouvir Angel dizer seu nome. Só uma vez, Jesus! Meu Deus, por favor! Só uma vez! Michael! O reconhecimento de sua existência. Ela fitava através dele quase o tempo todo. Ele queria ser mais do que alguém que andasse na periferia da alma dela, alguém que ela tinha certeza de que pisaria nela e a usaria. Amor, para Angel, era um palavrão de 4 letras. Como vou lhe ensinar o que é realmente um amor se meus próprios instintos estão no caminho? Meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Ela está mais distante agora do que estava em Paradise. Tenha paciência, amado. A frustração de Michael aumentou e ele começou a pensar em seu pai, que afirmava que todas as mulheres queriam ser dominadas. Na época, Michael não acreditara. Nem agora, mas quase desejava acreditar. Crer nessa mentira tornaria sua vida com Angel mais fácil. Toda vez que ela olhava para ele sem vê-lo,
Ele pensava no pai. Toda vez que ela chegava perto dele dormindo, ele sabia o que seu pai diria sobre aquele celibato autoimposto. Ele escutava outra voz, misteriosa e profunda, antiga como o tempo. Quando é que você vai agir como homem? Vá em frente e possua essa mulher. Por que está se contendo? Pegue-a. Ela lhe pertence, não pertence? Haja feito o homem. Divirta-se com o corpo dela. Se não pode receber mais nada, o que está esperando? Michael lutava contra aquela voz na sua cabeça. Não queria ouvi-la. Mas ela estava lá, pressionando, pressionando e pressionando, sempre que ele ficava mais vulnerável. Mesmo quando estava ajoelhado rezando, ouvia aquela voz o atormentando. Angel foi ficando mais inquieta e aflita com o tempo. Alguma coisa se formava dentro dela, algo lento, insidioso e ameaçador. Gostava da vida naquela pequena cabana. Sentia-se à vontade e segura, exceto por Michael Rosea. Não gostava das emoções que ele estava começando a provocar nela. Sentimentos que afetavam sua determinação. Não gostava do fato de Michael não se encaixar em nenhum molde conhecido. Não gostava do fato de Michael manter sua palavra, de não usá-la, de tratá-la de maneira diferente de todos os modos como fora tratada antes na vida. Ele nunca se zangava quando ela cometia erros. Ele a elogiava e a encorajava. Compartilhava os erros dela com um senso de humor que fazia com que ela se aborrecesse menos com a própria incompetência. Transmitia-lhe esperança de que aprenderia e orgulho quando conseguia. Agora ela já sabia acender o fogo, sabia preparar uma refeição, podia identificar plantas comestíveis no mato, e estava até começando a prestar atenção nas histórias que ele lia todas as noites, apesar de não acreditar em nenhuma delas. Quanto mais cedo me afastar dele, melhor. Tinha negócios inacabados para resolver em Paradise. Além do mais, podia ter sua própria cabana, igual àquela, quando recebesse sua parte do ouro que ganhara. E não teria de morar com homem nenhum. Angel calculava de cabeça quanto tempo e dinheiro Rosea tinha gastado cuidando dela, até ficar curada e depois ensinando-lhe a ser independente. Pretendia lhe pagar de volta cada hora e cada quilo antes de partir. Ela cuidava da horta, cozinhava, varria, lavava, passava e costurava. Quando ele ia limpar o estábulo, ela pegava uma pá e o ajudava. Quando ele cortava a lenha para o inverno, ela enchia os braços de achas e formava pilhas arrumadas contra a parede do celeiro. Depois de 4 meses, sua pele ficou morena, as costas fortes e as mãos ásperas. Espiou no espelho de lata e viu que seu rosto tinha voltado ao normal. Até o nariz tinha ficado reto de novo. Era hora de começar a fazer planos para voltar. Você acha que esses legumes e verduras que venho cuidando para você valeriam um saco de ouro lá em Paradise? Perguntou-lhe certa noite quando jantavam. Talvez mais. Michael levantou a cabeça. Teremos o bastante para comprar 2 cabeças de gado. Ela fez que sim com a cabeça, indevidamente satisfeita com a ideia. Talvez ele pudesse comprar uma vaca e eles teriam leite. Talvez lhe ensinasse como fazer queijo. Angel franziu a testa. Que ideias eram aquelas? O que importava para ela se ele comprasse uma dúzia de vacas? Ela precisava voltar e acertar as coisas em Paradise. Abaixou a cabeça e comeu devagar. Estava chegando o dia em que ela tiraria a aliança da mãe dele do dedo e poderia esquecê-lo. Angel lavou os pratos e passou a roupa enquanto Michael lia a Bíblia em voz alta. Não prestou atenção enquanto empurrava o ferro de engomar para lá e para cá até ficar frio e inútil. Ela pôs de novo na grelha. Já estava vivendo ali com aquele homem havia meses. Tinha trabalhado feito uma escrava. Nunca havia trabalhado tanto assim no palácio. Olhou para as mãos. As unhas estavam quebradas e curtas. Tinha calos. O que a duquesa acharia disso? Ela pegou o ferro de engomar de novo.
Tentava fazer planos, mas sua mente vagava pela horta, pelos filhotes de passarinho no ninho perto da janela do quarto, pela profunda e quieta serenidade na voz de Michael Rosea lendo. O que há de errado comigo? Por que estou sentindo esse peso dentro de mim outra vez? Pensei que tivesse acabado. Não vai acabar enquanto você não voltar para Paradise e pegar o que a duquesa lhe deve. Sim, devia ser isso. Até ela voltar para Paradise, tudo ficaria suspenso. A velha megera tinha enganado. Angel não podia deixar que ela saísse impune dessa. Além disso, ela raciocinou, devia estar aliviado de o tempo passado com aquele fazendeiro estar chegando ao fim. Mas não estava. A sensação era igual à da noite em que ficara vendo Michael sair de Paradise como se tivessem feito um buraco nela e sua vida estivesse se esvaindo por ali. Não rapidamente, mas devagar, num fio vermelho que manchava a terra aos pés dela. Você precisa voltar, Angel. Precisa mesmo. Jamais será livre se não voltar lá. Você vai pegar o seu dinheiro. Será muito dinheiro e você ficará livre. Poderá construir uma cabana como esta, que será só sua. Não terá de dividi-la com um homem que espera demais de você. Ele espera o que você nem tem, o que nunca teve. Além do mais, ele é louco. Reza para um Deus que não existe, nem se importa, e lê um livro de mitos como se fosse resposta para tudo. Ela mordia o lábio preocupada enquanto trabalhava. Botou o ferro de engomar de novo na grelha para esquentar. Quando vamos a Paradise para comprar suprimentos? 60 quilômetros era uma longa caminhada. Michael parou de ler e olhou para ela. Não vou voltar para Paradise. Nunca? Mas por quê? Pensei que vendesse sua produção para aquele judeu da Main Street. Joseph. O nome dele é Joseph Rothschild. É verdade, eu vendia para ele, mas resolvi que é melhor não voltar mais para lá. Ele sabe. Há outros lugares. Marysville, Sacramento. Devia voltar e pelo menos pegar o seu dinheiro. Que dinheiro? O ouro que pagou por mim. Ele apertou os lábios. Isso não importa. Devia importar. Não se importa de ter sido enganado? Ela continuou passando a roupa. Michael a observou e percebeu que ela queria voltar. Mesmo depois de todo aquele tempo com ele, ela ansiava pela vida que levava em Paradise. O corpo dele ficou quente e tenso. Ela continuou passando roupa como se não houvesse nada errado, aparentemente cega para os sentimentos dele. Ele teve vontade de agarrá-la e chacoalhá-la para ver se criava juízo. Será que ela tem algum, senhor? Tem? Meu Deus! Será que nada do que fiz foi capaz de atingi-la? Será que a fiz trabalhar demais? Ou está apenas entediada com esse tipo de vida tranquila? Meu Deus, o que eu faço? Prendo-a que nem um cachorro? Ele pensou numa coisa para ela esquecer Paradise por um tempo. Era um truque baixo e mesquinho. Mas o resultado a manteria nos afazeres domésticos por mais umas 2 semanas. Talvez criasse juízo até lá. Tenho uma tarefa para você amanhã, disse, se estiver disposta. Ela estava pensando em ir embora no dia seguinte mesmo. Mas era uma longa caminhada e nem sabia qual estrada pegar. Duvidava que ele indicaria o caminho certo. O que ela devia fazer? Pedir para o Deus dele? O que é? Perguntou irritada. Tem uma nogueira preta no campo. As nozes caíram. Gostaria que fosse lá e as catasse. Tem um saco de aniagem no celeiro. Pode deixá-los no quintal para secar. Tudo bem, ela disse. Como quiser. Ele cerrou os dentes. Aquela frase de novo. Como quiser. Se ela dissesse mais uma palavra, ele ia testar a teoria de seu pai. Vou verificar as provisões. E saiu para esfriar a cabeça. Foi a passos largos na direção do curral. O que faço para me entender com essa mulher? Ele disse entre dentes. O que o senhor quer de mim?
Era para eu trazê-la para cá, dar-lhe tempo para ficar boa e descansar, para depois ela voltar para lá? A vontade de quem está prevalecendo aqui? Ele não conseguia mais ouvir a vozinha. Naquela noite, ficou pior do que em todas as outras. Quase cedeu ao desejo do corpo contra seu coração e sua mente, mas sabia o que era esperado dele. Levantou-se e desceu para o riacho. A água gelada ajudou, mas não curou o que o afligia. Por que está fazendo isso comigo, meu Deus? Por que me deu essa mulher cabeça dura que me enlouquece? Ela está me virando do avesso. Angel sentiu quando ele saiu da cama. Ficou imaginando aonde iria. Sentia a falta do calor dele. Quando ele voltou, fingiu estar dormindo. Mas ele não foi para a cama com ela. Sentou-se na cadeira de vime na frente do fogo. Em que estava pensando? No gado? Nas plantações? Ele estava dormindo na cadeira quando ela se levantou de manhã. Angel tirou a camisa velha dele que usava e juntou suas roupas. Virou-se para ele e viu que ele olhava para ela. Então soube qual era o problema. Tinha visto aquele olhar nos homens muitas vezes e sabia o que significava. Era só isso que o afligia? Ora, por que ele não lhe dissera antes? Ela se endireitou e abaixou os braços lentamente para ele poder olhar para ela. Sorriu para ele. Aquele seu antigo sorriso. Um músculo saltou no maxilar dele. Ele se levantou, pegou o chapéu do cabide perto da porta e saiu. Ela franziu a testa, perplexa. Angel preparou o café da manhã e esperou Michael voltar. Quando ele chegou, comeu sem dizer nada. Nunca o tinha visto assim antes, tão mal-humorado. Ele olhou muito sério para ela. Já resolveu se vai colher aquelas nozes? Ela fez cara de espanto. Vou colher sim. Não sabia que tinha tanta pressa. Ela empurrou a cadeira para baixo da mesa e foi até o celeiro para pegar o saco de aninhagem. Levou algumas horas para enchê-lo. Arrastou o saco de volta e despejou as nozes. Sacudiu o saco, orgulhoso do trabalho que fizera. Michael estava rachando toras de lenha. Parou, secou a testa com as costas da mão e indicou a pilha com um movimento de cabeça. Isso é tudo? O sorriso dela se esvaiu. Não basta? Pensei que seria mais. Ela ficou tensa. Está dizendo que quer todas elas? Quero. Ela não disse nada e foi buscar mais. Ele deve ser meio esquilo, resmungou baixinho. Devia querer vender as nozes com os legumes e o veado defumado. Obstinado e com raiva, ficou catando as nozes até passar da hora do almoço. Que faça ele mesmo alguma coisa para comer. Se quer nozes, terá nozes. Estava quase anoitecendo quando despejou o último saco no celeiro. Suas costas eram uma dor só. Parejei entre as folhas e não encontrei mais nenhuma, ela disse. O que Angel mais queria era um longo banho quente, mas a ideia de carregar um balde de água fez desistir. Ele sorriu. Temos bastante para dividir com os vizinhos. Dividir? Nem sabia que tínhamos vizinhos. Disse zangada, tirando uma mecha de cabelo da boca. Não podia ter trabalhado tanto para um bando de desconhecidos. Eles que colhessem as nozes deles. Por que se importa, Angel? Você não vai mais estar aqui. Vou me lavar e preparar o jantar. Ela disse e foi para o riacho. Faça isso, disse Michael. Ele sorriu e espetou o forcado no feno de novo. Então começou a assoviar. Meia hora depois, Mara apareceu furiosa. Olha isso! Estendeu-lhe as mãos para que ele visse as palmas e os dedos enegrecidos. Usei sabão, gordura, esfreguei até com areia. Como se tira essa coisa? É a tintura da casca. Quer dizer que eu vou ficar assim? Por umas 2 semanas. Ela semicerrou os olhos azuis.
Você sabia que isso ia acontecer? Ele sorriu e jogou o feno numa baia. Por que não me disse? Ele se apoiou no forcado. Você não perguntou? Ela cerrou os punhos manchados de preto e ficou vermelha de raiva. Não estava mais indiferente nem distante. Ele pôs mais lenha no fogo, que já ardia. As nozes ainda têm de ser descascadas e secas antes de podermos ensacá-las de novo. Então você e eu teremos o inverno todo para quebrá-las. Ele viu o calor subindo pelo rosto dela. Estava a ponto de explodir. Você fez isso de propósito! A agressividade dele também estava à flor da pele. Por isso ficou em silêncio. Como é que eu vou poder voltar agora com as mãos assim? Ela podia ouvir a duquesa rindo de suas mãos cor de bosta. Já imaginava os comentários. Michael ficou sério. Sabe, Mara, se você quisesse mesmo voltar para Paradise, já teria ido há semanas. Ela corou. O que serviu para deixá-la ainda mais furiosa? Fazia anos que não corava. Por que isso agora? Perguntou irritada. Já fez valer seu dinheiro comigo? Ele enfiou o forcado no monte de feno. Não recebi nada de você ainda, senhora. Nada que valha alguma coisa. A fúria criou uma névoa vermelha diante dos olhos dela. Talvez você não seja o suficientemente homem para receber do jeito normal. Deu meia volta e foi saindo do celeiro, xingando-o baixinho. A agressividade dele aflorou. Ele a alcançou e a fez virar. Não fique resmungando baixinho, Mara. Vamos lá, diga na minha cara. Vamos botar para fora o que sente por mim. Ela se soltou dele com um tranco. Berrou-lhe nomes. Conhecia muitos. Percebeu a raiva dele e levantou o queixo em pose de desafio. Vá em frente e me bata. Quem sabe isso não faz de você um homem? Não acredito, mas é isso que você quer, não é? Outra surra, mais dureza na vida. Ele estava com medo das próprias emoções, do sangue quente que fazia com que quase topasse o desafio. Tremia com o poder dessa agressividade. Você só conhece isso, está cheia demais de seu orgulho teimoso para descobrir se existe mais alguma coisa no mundo. Não me faça rir. Você pensa que é diferente do resto? Estou quite com esse lugar. Paguei hora por hora para você. Teve o valor do seu ouro no meu trabalho. Mentira! Você só está fugindo porque está assustada, porque está começando a gostar daqui. Ela tentou dar-lhe um tapa, mas ele se defendeu com o braço. Ela atacou de novo e ele segurou-lhe o pulso. Finalmente tenho toda a sua atenção. E largou o braço dela. Pelo menos está olhando para mim e não através de mim. Angel deu meia volta e saiu marchando pelo quintal. Foi para a cabana e bateu à porta. Michael esperou ver alguma coisa voando pela janela, mas não. Seu coração batia feito uma locomotiva. Soltou o ar e passou a mão no cabelo. Dali para frente ia ser guerra aberta. Bem, que fosse assim. Qualquer coisa era melhor do que a apatia dela. Ele voltou ao trabalho. Quando Michael entrou na cabana, Mara parecia bastante calma. Olhou para ele e sorriu enquanto servia ensopado num pote e o punha na mesa. Bastou uma provada rápida para ele saber que tinha tanto sal na comida que daria para conservá-lo inteiro. Os biscoitos tinham areia e quando espiou dentro da caneca de café, viu meia dúzia de moscas boiando na bebida quente. Deu risada e jogou o café porta fora. O que mais ela tinha cozinhado para ele? Por que não conversamos sobre o que realmente a incomoda? Angel cruzou as mãos sobre a mesa. Tenho só uma coisa para dizer. Não vou ficar aqui com você para sempre. Ele olhou para ela com aquele sorriso discreto e enigmático, que ela não suportava. Não vou, ela repetiu. Vamos viver um dia de cada vez, minha amada. Michael pegou uma lata de feijão da prateleira e a abriu. O olhar dela pegava fogo. Daria para fritar um bife.
Ela encostou o quadril na bancada e comeu sua refeição fria mesmo. Ela olhou para ele furiosa. Não pertenço a este lugar, e você sabe disso. A que lugar pensa que pertence? Aquele bordel? A escolha é minha, não é? Ainda nem sabe que tem escolha. Pensa que só existe um caminho, que é direto para o inferno. Eu sei o que quero. Então se importa de me dizer o que é? Quero sair daqui. Ela se levantou e foi para fora, zangada e frustrada demais para olhar para ele. Michael largou a lata e foi se encostar na porta. Não acredito em você. Eu sei, mas o que quero não é da sua conta. Ele deu risada, mas não foi de alegria. Ela olhou feio para ele. Seus olhos faiscavam ao luar. O que era esse tudo que você tinha em mente quando me trouxe para cá? Michael ficou um bom tempo sem responder. Não sabia se ela ia entender. Também não sabia se era capaz de pôr aquilo em palavras. Eu quero que você me ame, ele disse e viu o deboche na expressão dela. Quero que confie em mim a ponto de deixar que eu a ame. E quero que fique aqui comigo para construirmos uma vida juntos. É isso que quero. A raiva dela se dissolveu diante da sinceridade dele. Não entende que isso é impossível? Tudo é possível. Você não tem ideia de quem sou e do que eu sou, exceto pelo que criou na sua cabeça. Então me diga. Vá em frente, Angel. Diga para ele. Ele nunca sequer imaginaria as coisas que tinham feito com ela, nem as coisas que ela tinha feito. Ah, mas ela podia contar para ele. Firmar a arma, de 2 canos. A queima-roupa, direto no coração dele. Aniquilação. Isso poria um fim bem rápido em tudo. Por que ela não falava? Michael se aproximou dela. Mara, disse. Sua voz gentil era como sal nas feridas. Meu nome não é Mara, é Angel. Angel! Não é não. Vou chamá-la como eu a vejo. Mara, amargurada com a vida. Tirza, minha amada que acende o fogo em mim até eu derreter. E chegou perto dela. Você não pode continuar fugindo. Não entende isso? Parou bem na frente dela. Fique aqui. Fique comigo. Vamos resolver as coisas juntos. E a tocou. Eu te amo. Sabe quantas vezes já ouvi isso antes? Eu te amo, Angel. Você é tão linda. Eu te amo, querida. Oh, meu amor. Eu te adoro quando você faz isso. Diga que me ama, Angel. Fale para que eu acredite em você. Desde que faça o que eu digo, vou amá-la, Angel. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Estou cheia de ouvir isso. E olhou para ele com raiva, mas a expressão dele a desarmou. Ela se abraçou com força. Não pense, não sinta nada. Ele vai destruí-la se sentir. Procurou se concentrar em outra coisa. O céu estava limpo. Havia estrelas por toda parte, e uma lua tão grande que parecia um olho de prata espiando tudo. A cabeça e as emoções ainda fervilhavam. Tentou reunir defesas, mas todos tinham demandado. Quis estar no alto daquela colina, assistindo de novo ao nascer do sol. Lembrou-se do que ele tinha dito. Mara, esta é a vida que quero dar para você. Quem ele pensava que estava enganando? Ela sabia que isso jamais aconteceria. Seus olhos ardiam. Quero voltar para Paradise o mais rápido possível. Estou chegando muito perto? Ela girou nos calcanhares. Não vou ficar aqui com você. Angel procurou se acalmar e chamá-lo à razão. Olha, se você soubesse metade das coisas que fiz, teria me mandado de volta para Paradise tão rápido que... Então experimente. Vá em frente. Vá em frente para ver se faz alguma diferença. Angel murchou com aquela ideia. Tinha aberto a caixa de Pandora e não podia mais fechá-la. As lembranças horríveis e grotescas se levantaram dos mortos. Seu pai, mamãe morta, agarrado ao rosário.
Rob com a corda no pescoço, porque sabia que Duke não era o cidadão de bem que o público pensava que fosse. Ela sendo estuprada por Duke muitas e muitas vezes, as dezenas de homens nos anos seguintes. E a sede, aquela sofrida e infinita sede dentro de si. Michael viu o rosto dela, branco à luz da lua. Não sabia o que estava pensando, mas sabia que estava atormentada pelo passado. Estendeu a mão para tocar-lhe o rosto. Queria poder abrir sua mente e entrar nela com você. Talvez os dois juntos pudessem derrotar a escuridão que tentava engoli-la viva. Ele queria abraçá-la, mas ela já estava distante dele outra vez. Meu Deus, como posso salvá-la? Angel olhou para ele e viu o brilho das lágrimas em seus olhos. Ficou chocada. Você está chorando? Por mim? Disse com a voz entrecortada. Acha que não vale? Alguma coisa dentro dela se rompeu. Ela se contorceu por dentro para escapar daquele sentimento. Mas ele estava lá assim mesmo, crescendo com um leve toque da mão de Michael em seu ombro, com cada palavra doce que ele lhe dizia. Teve certeza de que, se pusesse as mãos no coração, ficariam cobertas com seu próprio sangue. Era isso que aquele homem queria, que ela sangrasse por ele? Fale comigo, Amanda, ele sussurrou. Fale comigo. Amanda? O que esse nome quer dizer? Não sei, mas tem um som gentil, carinhoso. Ele sorriu. Achei que ia preferir esse no lugar de Mara. Ele era um homem estranho, que fazia coisas estranhas. O que tinha acontecido com as defesas dela? Onde estavam sua rebeldia e sua raiva? Sua determinação? O que quer ouvir? Ela disse, pretendendo parecer que se divertia e não conseguindo. O que podia dizer para um homem como ele entender? Qualquer coisa. Tudo. Ela balançou a cabeça. Nada. Nunca. Michael segurou o rosto dela com delicadeza. Então me diga o que está sentindo agora. Dor. Ela disse antes de pensar melhor. Ela empurrou as mãos dele e voltou para a cabana. Estava com frio, desesperada para se aquecer. Ajoelhou-se diante do fogo, mas nem o calor das chamas adiantou. Podia deitar sobre as brasas que o gelo que a dominava não derreteria. Fuja dele, Angel! Fuja dele agora! Fique, minha amada! As vozes guerreavam em sua cabeça, puxavam sua alma. Michael entrou e se sentou ao lado dela no chão. Observou em silêncio quando ela dobrou os joelhos e os abraçou contra o peito. Ele sabia que ela estava tentando se fechar para ele de novo. Não ia ajudá-la a conseguir dessa vez. Dê sua dor para mim, ele disse. Angel se surpreendeu. Estava naquele deserto com aquele homem, desesperada para encontrar uma estrada conhecida, algum marco para guiá-la para longe. Não conseguia se lembrar da última vez que tinha quase chorado. Não tinha lágrimas. Não as tinha mais. Ficava perplexa com Hosea. Fiz tudo por você, menos o que sei fazer melhor. Ela tentou ler os olhos dele. Por que não? A expressão dele mudou e ela derreteu um pouco. Ele estava vulnerável e ela não sentiu vontade de atacar as defesas dele. Está com medo? É por isso que se controla? Acha que eu zombaria de você porque nunca esteve com uma mulher antes? Michael pegou uma mecha do cabelo dela e a esfregou entre os dedos. Onde estavam todas as respostas racionais? Acho que passou pela minha cabeça, sim. Mas, mais do que isso, preciso saber por quê. Por que o quê? Ela perguntou sem entender. Porque você faria amor comigo. Por quê? Ela jamais entenderia aquele homem. Todos os homens que tinha conhecido esperavam que ela agradecesse mesmo que tivessem lhe dado apenas uma caixa de doces ou um buquê de flores. Aquele homem a mantivera viva e cuidara dela para que recuperasse a saúde. Ensinou-lhe coisas que a manteriam viva por conta própria.
E agora queria saber por que ela lhe oferecia seu corpo. Gratidão seria motivo suficiente? Não. Não estava em minhas mãos se você viveria ou morreria. Isso cabe a Deus. Angel se virou para o lado. Não me fale do seu Deus. Não foi ele quem voltou para me salvar. Foi você. Apoiou a testa nos joelhos dobrados e não disse mais nada. Michael ia começar a falar, mas a voz o interrompeu. Michael, tudo tem seu tempo. Ele suspirou, pensando sobre a mensagem. Ela não estava pronta para ouvir o motivo e a finalidade daquilo tudo. Seria ácido, não bálsamo. Por isso, ficou em silêncio. Senhor, guie-me, por favor. O fogo estalou e Angel começou a relaxar, ouvindo aqueles sons tranquilos. Eu quis morrer, ela disse. Não podia esperar. E bem quando pensei que tinha morrido, você apareceu. Ainda quer morrer? Não, mas também não sei por que quero viver. O cerco das emoções passou. Ela virou um pouco a cabeça e olhou para ele de novo. Talvez tenha um pouco a ver com você. Não sei de mais nada. A alegria saltitou dentro de Michael, mas só por um instante. Ela parecia magoada, infeliz, confusa, insegura. Ele queria tocá-la e teve medo de que, se tocasse, ela interpretasse de forma errada. Console o meu cordeiro. Se eu encostar nela agora, senhor... Console a sua esposa. Michael pegou a mão dela. Ela ficou com o braço inteiro duro, mas ele não a largou. Virou a mão de Angel na dele e acariciou-lhe a palma e os dedos enegrecidos, de modo que sua mão grande cobriu a dela. Estamos nisso juntos, Amanda. Não o entendo, disse Angel. Eu sei, mas me dê um tempo que acabará entendendo. Não, acho que nunca vou entendê-lo. Não sei o que quer de mim. Você fala que é tudo. Mas não pega nada. Vejo como olha para mim, mas nunca me tratou como esposa. Michael rodou a aliança de ouro no dedo dela. Ela era sua mulher. Já não era sem tempo de fazer alguma coisa a respeito. Se ela não sabia a diferença entre fazer sexo e fazer amor, ele teria de lhe mostrar. Oh, meu Deus! Tenho medo. Medo da força de meu desejo. Acima de tudo, ele tinha medo de não saber lhe dar prazer. Meu Deus, me ajude! Angel viu Michael olhando para a aliança. Você a quer de volta? Não. E sorrindo, entrelaçou os dedos nos dela. Sou tão novato no casamento quanto você. Ele sentiu uma calma muito grande e soube que tudo ia dar certo. Angel virou o rosto. Homens casados a tinham procurado muitas vezes, e ela sabia o que pensavam do casamento. Suas mulheres não os compreendiam. Eles se casavam por conveniência e para procriar. Cansavam-se da mesma mulher e precisavam variar, como ter bife no jantar em vez de ensopado, peixe no lugar de frango. A maioria dizia que a esposa não gostava de sexo. Será que pensavam que ela gostava? O que sei sobre casamento não é nada animador. Pode ser. Michael beijou-lhe a mão. Mas acredito que o casamento é um contrato entre um homem e uma mulher, para construir uma vida a dois. É a promessa de amar um ao outro, aconteça o que acontecer. Você sabe que eu sou. Por que faria uma promessa dessas para mim? Eu sei o que você era. Ela sentiu uma dor lá no fundo. Você nunca vai aprender, não é? Michael chegou mais perto, virou o rosto dela e a beijou. Ela não se afastou, mas também não correspondeu. Meu Deus, preciso de ajuda agora! Ele tremeu um pouco quando passou os dedos em seu cabelo e a beijou novamente. Ele estava muito inseguro, e Angel relaxou. Ela sabia cuidar disso. Podia atendê-lo muito bem. Podia até ajudá-lo. Michael chegou para trás. Não permitiria que seu desejo o dominasse. Não cederia ao sexo, perdendo o amor de vista, por mais à vontade que ela ficasse com isso.
Do meu jeito, não do seu, lembra? Ele se levantou. Angel ficou confusa. O que sabe sobre isso? Vamos ter de esperar para ver. Por que dificulta as coisas? Tudo acaba dando na mesma. Não será do meu jeito nem do seu. Será como realmente é. Ela falava de um ato sexual, e ele não sabia como lhe mostrar que aquele momento deveria ser uma celebração do amor. A única coisa que Angel via era a determinação dele. Ela se levantou devagar e ficou ao seu lado. Se tem de ser do seu jeito, tudo bem. Será do seu jeito. No começo. Michael não viu mais aquela dureza nos olhos dela, mas também não viu compreensão. Não tinha mais certeza de que parte dele devia ouvir. Sofria a pressão de sua natureza física. Ela era muito linda para ele. Vou ajudá-lo, ela disse, pegando-o pela mão. Michael se sentou na cadeira de Vimy com o coração na boca quando Angel se ajoelhou diante dele e tirou-lhe as botas. Ele perdeu o controle rapidamente. Levantou-se e afastou-se. Desabotoou e tirou a camisa. Enquanto se despia, Michael pensava em Adão no jardim do Éden. Como se sentira a primeira vez que esteve com Eva? Apavorado, mas vibrante, cheio de vida? Quando Michael se virou, sua mulher estava nua diante do fogo à sua espera. Era deslumbrante, como Eva devia ter sido. Ele foi até ela, fascinado. Oh Deus, ela é tão perfeita, como nenhuma outra criatura no mundo. Minha companheira. Ele a pegou nos braços e a beijou. Quando se deitou ao seu lado, no leito nupcial, ficou maravilhado ao ver como se encaixavam. Ela era feita para ele. Meu Deus! Murmurou, extasiado com aquela dádiva. Angel sentiu Michael tremer violentamente e sabia que era resultado do longo celibato ao qual se submetera. Estranhamente, ela não achou aquilo repulsivo. Ao contrário, sentiu uma simpatia que era desconhecida para ela. Mas afastou esse sentimento e procurou tirá-lo da cabeça. Surpreendeu-se quando ele se afastou e buscou seus olhos. O olhar dele era tão intenso que ela teve de se virar para o outro lado. Pense em seu dinheiro em Paradise, Angel. Pense em voltar e pegar esse dinheiro com a duquesa. Pense em ter alguma coisa só sua. Pense em sua liberdade. Não pense nesse homem. Tinha funcionado para ela no passado. Por que não funcionaria agora? Vamos lá, Angel. Lembra como costumava bloquear sua mente? Já fez isso antes. Faça de novo. Não pense, não sinta. Apenas cumpra seu papel. Ele nunca saberá. Mas Michael não era como os outros homens. E ele sabia. Não precisava morrer para saber que ela o levara ao paraíso e depois o negara. Amada, ele disse, virando o rosto dela para ele. Por que não deixa que me aproxime de você? Ela tentou rir. Como quer ficar mais próximo? Ela sentia a diferença desse homem através dos poros e queria se proteger dele. Michael viu o vazio nos olhos azuis de Angel e isso lhe partiu o coração. Você sempre me mantém distante. Tirza, fique comigo. É Tirza agora? Meu Deus, ajude-me. Pare de fugir de mim. Angel quis gritar. Não é de você. É disso, dessa busca egoísta e insensata de prazer. Deles e seu, não meu, nunca meu. Mas não disse nada. Só o desafiou com raiva. Por que tem de ficar falando? Ela lutou, mas ele não cedia. Por que ele tinha de ficar invadindo seus pensamentos, interferindo neles, quebrando sua concentração? Ele estava sempre confundindo seus sentimentos, revolvendo tudo. Ele a abraçou, olhou-a nos olhos e soube o que se passava dentro dela. Então algo mudou no interior de Angel. O pânico aumentou e ela fechou os olhos. Olhe para mim, minha amada. Não faça isso. Não faça o quê? Não a amar? Não me tornar parte de você? Mas eu sou parte de você. Assim? De todo jeito. Não.
disse ela se debatendo. Sim, ele respondeu. Pode ser lindo, não é o que lhe ensinaram, é uma bênção. Meu amor, diga meu nome. Como ele podia pensar que aquilo não era apenas vil e simples? Ela sabia tudo o que havia para saber. Do que não havia lhe ensinado, todos os outros não haviam lhe ensinado. Aquele fazendeiro queria saber como era, realmente. Ela ia mostrar para ele. Assim não. A ordem áspera confundiu Angel. Não quer que eu o satisfaça? Quer me satisfazer? Então diga meu nome. Seu hálito se misturou ao dela. Você disse que não negaria qualquer coisa que eu pedisse, lembra? Quero que diga meu nome. Qualquer coisa, você me disse. Não vai cumprir sua palavra? Ele perdeu a calma. Diga! Michael! Ela disse com dificuldade. Ele segurou seu rosto. Olhe para mim. Diga de novo. Michael. Estava satisfeito agora? Ela esperou um sorriso triunfante, mas em vez disso, viu olhos que a adoravam e ouviu a voz suave de Michael. Continue dizendo. Quando terminou, Michael a abraçou com força, disse quanto a amava e que sentia muito prazer com ela. Não estava mais hesitante nem inseguro, e essa sua autoconfiança fez com que as dúvidas dela aumentassem. Uma emoção desconhecida e indesejada se formou lá no fundo. Alguma coisa dura e tensa começou a se suavizar e se desfazer. E nesse momento, a voz sombria se fez ouvir. Fuja desse homem, Angel. Você tem de sair daqui. Salve-se! Fuja, fuja!